Olá, galerinha! Vamos partir para mais uma aula. E na aula de hoje eu quero deixar um questionamento muito importante. A pergunta é: o que um rei safado, uma rainha virgem e vários casos de exploração feminina e feminicídio tem a ver com reforma protestante? Se liga. Ninguém tira o trono de estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Bom, a reforma protestante que nós vamos falar hoje é sobre o anglicanismo. A religião anglicana, que é uma religião da Inglaterra, que é a religião, sempre foi a religião oficial da Inglaterra, que surgiu por volta de 1534, quando foi criado um documento pelo rei chamado Ato de Supremacia, que era um documento que formalizou o surgimento de uma nova religião na Inglaterra e também, é claro, o rompimento da Inglaterra, do reinado inglês com a Igreja Católica. Ato de Supremacia, não esqueça, é importante esse documento. Bom, mas por que tudo isso aconteceu? E nós temos que pensar que essa história, na verdade, é uma baita fofoca histórica. É sério, pessoal? É uma baita fofoca histórica. Nós temos que pensar que Henrique VIII, ele era o rei da Inglaterra, e como rei, numa época de absolutismo, ele queria ter os poderes para ele. Só que mais do que isso, ele era um rei bem safadinho, sabe? Ele queria, na verdade, por desejo de poder, ele queria ter um filho homem para ele deixar como herdeiro do seu trono, Para continuar sua linhagem como herdeiro do seu trono, tinha que ser um filho homem. Ele era casado, Henrique VIII, ele era casado com Catarina de Aragão. Só que a sua esposa teve vários filhos e os seus filhos morreram. E no final ela teve uma filha, e uma filha mulher não seria vista com bons olhos como herdeira de um trono, Então, como ele queria um filho homem, ele chegou até o Papa Clemente da Igreja Católica na época e falou: olha, eu gostaria de me divorciar para poder me casar novamente com uma outra mulher que consiga e que possa me dar um filho homem, um herdeiro para o meu trono. Bom, para quem é católico sabe que o divórcio, ele é pecado, ele é errado. Então, o Papa não permitiu, não autorizou o divórcio, muito menos um segundo casamento. E foi aí, por motivos pessoais, por interesses políticos, por interesses econômicos, é que o Henrique VIII vai romper com a Igreja Católica e criar a sua própria religião, gente? Por que não? Por que não? Se ele já é rei absoluto, por que ele não pode criar a própria religião, não é verdade? Bom, então, qual que é a grande diferença da reforma protestante, do anglicanismo para o luteranismo e o calvinismo que nós já estudamos? A grande diferença é que o anglicanismo não foi uma reforma religiosa, não foi uma reforma teológica, foi uma reforma por interesse político, econômico e pessoal, Henrique VIII era rei, ele não era teólogo como eram os outros, como Lutero e João Calvino. Ele era apenas o rei da Inglaterra, uma grande nação inglesa, era o rei lá. E aí, como ele queria casar de novo, o que ele faz? Ele cria sua religião anglicana, ele se separa da Catarina de Aragão. Ele acreditava, na verdade, que o casamento deles era amaldiçoado. Um casamento amaldiçoado, porque não conseguia ter filho homem. Vai vendo, galera. Parece as pessoas que falam aí, que teve filho homem, aí na última vez deu uma fraquejada, aí veio uma mulher. Ai, tem coisa que se repete na história, é muito engraçado. Bom, e aí ele vai se casar com a famosa Ana Bolena. Henrique VIII, então, se casa com a Ana Bolena. E ele vai ter uma filha, a Elizabeth. Guarda esse nome, Elizabeth. Bom, ele vai ter então a filha, não satisfeito, ele vai se divorciar de novo, vai
Na verdade, galera, ele vai se casar 6 vezes. E nesses vários casamentos, ele vai matar a esposa, ele vai deixar elas presas, encarceradas, ele vai torturá-las, ele vai abusar de todas as formas possíveis das suas esposas, né? Psicológica, emocionalmente, fisicamente, tudo isso porque ele tinha a ambição de ter um filho para assumir o seu trono. Olha que legal, né? Então por isso que o feminicídio está muito presente nesse episódio da história do anglicanismo. Bom, nesses vários casamentos, idas e vindas, né? Ele vai ter no seu terceiro casamento, enfim, o filho, o Edward VI. Até que fim veio o filho, né? Só que assim, esse filho, ele é muito criança quando o pai dele, quando o rei Henrique VIII vai morrer. O rei Henrique VIII fica muito doente, acaba morrendo, e o seu filho, Eduardo VI, vai assumir o trono como ele tanto desejava, que um filho homem assumisse o trono, né? Só que tem um detalhe. Na época, o Eduardo tinha 9 anos de idade. E além de ser uma criança, ele tinha uma saúde muito debilitada e ele vai morrer muito cedo. Então ele não vai conseguir permanecer nesse trono. E aí, o jovem morre, o Henrique VIII não estava mais entre eles. E quem é que vai assumir o trono? Quem? A grande rainha, que vai ficar conhecida como a rainha virgem, Elizabeth. Pessoal, a rainha Elizabeth foi maravilhosa. Foi no governo dela que ela vai tentar criar políticas, primeiro para tentar amenizar os conflitos religiosos entre luteranos, calvinistas, anglicanistas. Ela vai tentar um diálogo até mesmo com a Igreja Católica, né? Ela vai tentar fazer com que as religiões permanecessem ali. O anglicanismo volta a ser a religião oficial da Inglaterra pelas mãos dela. E é nesse contexto que várias criações artísticas, literárias, vão começar a ser desenvolvidas na Inglaterra. Aliás, o reinado da Elizabeth, da rainha Elizabeth, a Virgem, foi muito importante pelas suas produções. Quem aqui nunca ouviu falar de William Shakespeare, não é mesmo? As grandes produções de Shakespeare foram feitas nesse governo da rainha Elizabeth. Então é isso, galera. O anglicanismo, na verdade, ele é uma treta familiar, né? O ego do rei Henrique VIII de querer se divorciar para poder ter um filho homem. E ele acaba fazendo isso 6 vezes, tendo 6 esposas. Todas elas acabaram mortas de alguma forma, né? Baita feminicídio. E no final das contas ele vai pagar sua língua, né? Ele tava lá mortinho já, mas ele pagou a língua dele. E quem governou lindamente e só foi morrer depois, morreu ainda no trono, né? Foi a sua filha Elizabeth. Então assim, né? Acreditemos mais no poder da mulher. Acreditemos mais, principalmente no poder político, na atuação política e governamental das mulheres, pessoal. Eu adoro dar essa aula, só pra poder falar isso no final. E é isso, galera. Não esqueça do Ato de Supremacia, um documento oficial, né, que foi assinado pelo rei inglês para poder se desmembrar, se separar da Igreja Católica e criar a própria religião oficial inglesa, o anglicanismo. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.